Karnal, quando a gente fala sobre medo, a história mostra que imperadores, reis, outros governantes usaram o medo, de certa maneira, para ter poder também, né? Esse é o conselho de Maquiavel, né? Você deve ser mais temido do que amado. Mas estudar o medo humano como instrumento de controle ou como expressão cultural é muito importante, porque o medo revela muito da gente. Revela aquilo que a razão não abarca, revela nossas alianças e revela uma questão curiosa, né? Geralmente associamos animais noturnos ao medo, coruja, morcego, porque nós somos mamíferos diurnos. Casas velhas, porque não foi feita manutenção, é também uma maneira moral de eu dizer, faça manutenção nas coisas e assim por diante. Quer dizer, o medo é muito revelador da cultura humana. Aliás, o Karnal tem um talento para a coisa da dramatização ali do medo. Eu já dei aula para sexto ano. Você invoca, né? Eu invoco. A Gabi também, mas eu não vou dar spoiler. Ao longo do programa vocês vão entender como Gabriela Prioli... Ela é uma atriz, gente. Uma atriz. Se nada der certo, vem aí, Gabriela Prioli, versão atriz. Ou a gente pode fazer concomitante, né? Porque se tem uma coisa que eu gosto na vida é de que você faz? Eu faço coisas. Vamos continuar falando sobre isso, porque olha só, em 2019, um estudo da Universidade de Pittsburgh, nos Estados Unidos, tentou explicar por que tanta gente gosta de filme de terror. 262 voluntários responderam a um questionário sobre o humor deles antes e depois de uma experiência assustadora. Que experiência? Um tour por uma casa mal assombrada. Nossa, eu participaria tranquilamente disso. Olha só o que os cientistas perceberam quando compararam as respostas. Depois de alguns sustos ali, a maioria relaxou, ficou bem humorada. Os pesquisadores concluíram que as pessoas não gostam de sentir medo. Na verdade, elas amam a sensação de prazer quando o medo passa. Eu sou desse time. Daqui a pouco a gente vai continuar falando sobre isso, porque os dados dessa pesquisa combinam muito com a fala do Antônio Nardi. Começando a nossa rodada de entrevistas aqui, ele é professor de psiquiatria da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ele explica pra gente, então, os diferentes tipos de medo que a gente sente e as implicações de cada um na nossa vida. Olha só. Num medo real, num assalto, numa violência, numa doença, nós sabemos que aquele medo é importante, a descarga de dopamina permanece elevada e nós ficamos muito atentos e sofrendo com aquele momento de tensão, de risco de vida. Entretanto, quando o medo é fantasioso, como numa história sobrenatural, num filme de terror, numa montanha russa, nosso cérebro raciocina que aquele medo ali é passageiro, não é real e que rapidamente ele vai desaparecer. E quando ele desaparece, a descarga de dopamina é interrompida e nós temos grande prazer com tudo isso. Por isso as pessoas ficam viciadas em esportes radicais, em filmes de terror, em situações onde há uma descarga de dopamina muito grande e ela é revertida rapidamente. O medo, ele nos protege nas situações de medo real e também nos ajuda nas situações onde o medo é totalmente controlado e passageiro em termos relativo prazer. Eu falei ali quando a gente viu o resultado da pesquisa que eu sou desse time de gostar de sentir aquele prazer pós-medo, porque eu gosto de filmes de terror, eu gosto de noites de terror, naqueles parques, enfim, de diversão e tal. E tem bem isso, né? Um medo controlado. Por isso que a gente gosta, né, Karnal? A gente sabe que o final daquela história vai ser a vida voltar ao normal. Eu acho que é traduzir o medo para um teatro onde eu tenha maior controle das variáveis. Aristóteles falou bastante da tragédia ser o elemento catártico, mas nós sabemos que os corajosos, eles geram poesia épica e os covardes geram filhos, porque sobrevivem. Então nós somos descendentes de covardes que lemos sobre os corajosos na poesia épica. Você é daquelas que prefere não sentir o medo? Se eu te chamar para ir num parque, numa noite do horror, assim, num parque, vamos? Eu vou, mas não é assim o meu programa preferido. Eu não falo, uau, vamos sentir medo, uhul. Nossa, é muito legal. É muito legal. Não, e assim, filme de suspense, por exemplo, tem um problema que eu quero saber logo o final, entendeu? A impaciência é o medo. Então. É o medo não, o problema.